Opa, tudo bem? Aqui é o Henrique, você está prestes a assistir um trecho da videoaula que eu revelei 3 atualizações que, se eu fosse o Airbnb, eu lançaria. Para quê? Para que anfitriões consigam faturar mais com seus imóveis de temporada ou acomodações cadastradas na plataforma. É isso mesmo, essas funcionalidades o Airbnb ainda não contempla, mas se eu fosse o CEO da empresa, eu lançaria para anfitriões ganharem mais dinheiro. Se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, é só clicar na janela ao final do vídeo. 3 atualizações que o Airbnb ainda não permite, mas se eu fosse o Airbnb, eu lançaria. Por quê? Porque essas atualizações têm o potencial, serão capazes de fazer com que anfitriões como eu, e talvez você, seja gestor de hospedagem, administrador de acomodação, pousadeira, pousadeiro, aumentar o faturamento, tá certo? Então hoje, o que você vai aprender nessa videoaula aqui, ó? Atualizações ignoradas para o Airbnb para anfitriões aumentarem o faturamento. Aqui eu já coloquei os 3 tópicos, e eu preciso explicar com você passo a passo. E antes de eu entrar em cada uma das 3, o que é importante você entender? Existe um documento chamado Press Release. Tá? O que é Press Release? É um documento que toda empresa que está na Bolsa de Valores é obrigada a divulgar. Nesse documento, a empresa ela coloca quais são os seus objetivos, qual é a sua estratégia, o que ela está focando. E aí é muito interessante, porque se você acessar o último ou os últimos press releases do Airbnb, lembrando que o Airbnb entrou para a Bolsa de Valores americana, se não me engano foi no ano de 2021, que ela postergou, porque ela ia entrar logo na pandemia, veio a pandemia, teve que deixar os planos para depois. Mas mesmo assim, abriu as ações na Bolsa, foi um sucesso no primeiro dia, dobrou de valorização, teve mais de 100%, isso é um evento raríssimo de acontecer. Só que o que é importante, se você tiver interesse nesse assunto, se você acessar esses documentos do Airbnb, você vai ver que o foco do Airbnb está muito claro aonde? Em aumentar a sua base. Porque o Airbnb viu que tem muito potencial. E por mais que o Airbnb hoje tenha mais, se eu não me engano, de 4 milhões de anfitriões ou de acomodações cadastradas, o Airbnb viu que ainda tem um potencial muito grande. Então, o foco do Airbnb hoje, acessando esses press releases, entendendo a estratégia, o que está por trás de cada ação que a empresa toma, está muito focada aonde? Em aumentar a base, em ter mais anfitrião, em ter mais hóspedes acessando a plataforma. Então, o foco da plataforma hoje está mais em expandir a base, tanto de acomodações de anfitriões, quanto de hóspedes, do que olhar para os anfitriões que já estão nela. Para quê? Para esses anfitriões, fazendo do Airbnb uma fonte de renda, por exemplo, principal. O foco do Airbnb é muito mais ter mais anfitriões, mais acomodações, do que olhar para os que já estão dentro e desenvolver funcionalidades, configurações, atualizações que ajudem quem já está dentro a ter mais resultado. Isso fica muito claro se você pegar as últimas atualizações que o Airbnb fez. O que o Airbnb quer com as atualizações que ele vem fazendo? Facilitar o processo de um anfitrião entrar na plataforma, deixar para o hóspede cada vez mais interessante reservar através das categorias, por exemplo. Você pode reservar sem um período específico de viagem. Então, o Airbnb está cada vez mais facilitando o processo para quem é novo. Para quê? Para, mais uma vez, aumentar a base. Então, é importante você entender esse contexto. Por quê? Porque esse contexto deixa muito claro quando o Airbnb lança alguma coisa, alguma configuração, uma ferramenta, uma funcionalidade, essa ferramenta, essa funcionalidade, o Airbnb está olhando mais para essa expansão da base e não está olhando tanto para quem? Por exemplo, para quem é Superhost ou para quem já está na plataforma dos anfitriões mais antigos, tá certo? Então é importante esse contexto para você entender por que eu estou trazendo esse tema e por que o Airbnb faz essas atualizações com outro foco, porque a empresa agora está focada em crescer. E na concepção do Airbnb, estrategicamente, crescer, expandir a base, tanto de acomodações, de anfitriões novos, quanto de hóspedes, tá certo? Então isso é importante você entender, porque sempre quando uma plataforma... Isso que eu estou falando agora não é só para o Airbnb, não. Qualquer empresa que lança alguma novidade, por trás daquilo tem investimentos de, sei lá, dezenas, centenas ou milhões de reais, dezenas, centenas de milhares ou milhões de reais ou dólares. Então, isso mostra muito qual alguma empresa quer tomar. Então, não estranha se muitas das vezes, pelo menos nesse curto prazo, o Airbnb está fazendo funcionalidades, lançamentos, ferramentas para quem está iniciando, tá? E outra coisa que é importante, é um mercado que está muito no início, ainda tem uma cicatriz, uma marca de amadorismo muito grande. Se você fizer uma pesquisa no Airbnb, salvo uma cidade ou outra, tipo Gramado, por exemplo,
você vai encontrar muitos anúncios, por exemplo, com fotos repetidas, anúncios amadores mesmo, que tem muita coisa para melhorar. Então, é um mercado que está em muita expansão. E anfitriões que estão nesse mercado, por exemplo, eu vivo de aluguel de temporada. Hoje em dia, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda está muito fácil se destacar. Ainda tem muita oportunidade. Você não precisa de fazer um movimento muito grande para ganhar destaque. Nesse momento, não. Porque é um mercado muito amador. Bom, então, quem já tira fotos profissionais, quem aprende a precificar, quem sabe como utilizar a ferramenta de forma estratégica, já larga na frente. Sem muita dificuldade, pelo menos por enquanto, tá? Então, dado esse contexto, eu vou apresentar aqui para você 3 configurações que, se eu fosse o Airbnb, se o Airbnb olhar mais para os anfitriões que estão na base e quiser que esses anfitriões tenham mais resultados, que é o meu caso, talvez o seu, consigam ter mais faturamento, aumentar o faturamento, tá? E aí, eu elenquei aqui 3 configurações que, na minha opinião, têm esse potencial, tá? E eu quero saber depois a sua opinião. Coloca nos comentários aqui se você concorda comigo, se você tem uma outra, além dessas 3, que você acha que também teria um potencial de gerar muito resultado. Me dá a sua opinião, porque é importante ter essa troca, até para você entender. Muitos temas que eu gravo aqui, eu tive ideias, eu peguei através de comentários que pessoas como você deixam, tá? Porque se eu sentir que a minha audiência, você, por exemplo, está com uma dificuldade num ponto específico, nada me impede de trazer a sua dúvida, enfim, para virar um vídeo aqui, tá beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Primeiro, e esse daqui, como eu vou dizer, não parece uma coisa difícil, mas não sei por que não lançou. Olha só, não seria interessante, se fosse possível, cadastrar políticas de cancelamento por período? Pensa comigo, olha só. Vamos pensar nos períodos com muita procura, com alta demanda. Vamos usar de exemplo, por exemplo, o Carnaval ou o Ano Novo. Não seria interessante, nesses períodos com mais demanda, nesses períodos que tem muita procura, a gente poder usar uma política mais rigorosa? Para quê? Para dar mais tranquilidade. E, por exemplo, nos períodos de menos demanda, de menos procura, baixa temporada, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, mês de maio, mês de agosto, tem uma procura baixa. Não seria interessante, nesses períodos de baixa procura, a gente ter uma política mais flexível? Então, olha só, se o Airbnb permitisse a gente cadastrar políticas de cancelamento de acordo com o período, a gente teria mais resultado. Sabe o que acaba acontecendo? Muitos anfitriões cadastram uma política mais rigorosa com medo de quê? Da reserva do Ano Novo, da reserva do Carnaval, prejudicar. E isso eu não condeno, eu não acho errado, eu não critico, porque realmente, se você coloca uma política flexível, aí no Carnaval o hóspede vai lá e cancela, pode te deixar na mão, e isso pode voltar contra você. Só que o problema é, muitos anfitriões acabam deixando a sua acomodação, o seu anúncio com condições mais desvantajosas, acabam afastando muitas reservas, só pensando nessas datas específicas. Aí você vai me falar, pô, Henrique, mas Carnaval e Ano Novo não dá para brincar. Por isso que eu estou te falando, eu concordo com você. Mas ao mesmo tempo que você fica preso à política de cancelamento por causa desses períodos, na baixa temporada, a sua vida fica muito mais difícil com políticas mais rigorosas, tá certo? Então, o que acaba acontecendo aqui? Com medo de deixar o anúncio muito exposto, principalmente nesses períodos de muita demanda, os anfitriões adotam uma estratégia pensando no cenário de exceção e não no cenário de regra, que é o quê? Baixa temporada, tem muito mais períodos de baixa temporada do que de alta. E isso prejudica o anúncio. O que seria o ideal? Para esse período eu quero essa política, para aquele período eu quero essa política. E olha que doido, olha que interessante. Na Booking, isso é possível fazer. Olha que legal. Na Booking você pode, como que eu vou dizer, associar política de cancelamentos por período, tá? Então fica até uma sugestão aí. Muitos anfitriões têm medo de ir na Booking porque já ouviram história, aquela coisa toda. Eu já gravei vários vídeos explicando sobre isso, mas eu recomendo que vá para a Booking. Hoje a Airbnb e Booking, principalmente para aluguel de temporada, pousada, dão muito conta do recado. Então não dá para ignorar nenhuma das duas plataformas. E isso aqui é uma coisa que gera muito resultado, que ajuda a gerar resultado, porque eu costumo dizer que pequenas engrenagens movem grandes portas.